Fala pessoal, inscritos e não inscritos, mais uma vez neste canal Luiz Paulo, o conhecimento proibido. Sejam todos bem-vindos e que mais uma vez o entendimento, a racionalidade, a lógica e o discernimento esteja com todos vocês. Tudo bem com todos vocês, pessoal? Eu espero que sim, mais uma vez trazendo um conteúdo que agregue o máximo de informações para você que busca pela internet, vídeo que possa expandir a sua consciência. Por certo, o conteúdo aqui oferecido vai poder contribuir com esse despertamento. Então, é um conteúdo que às vezes choca muita gente, causa impacto, né? Quando se depara com alguns argumentos, alguma realidade. Uns vão a fundo, mergulha, persiste, até que seja desintoxicado do sistema religioso, e outros, na verdade, têm comichões nos ouvidos devido a tantas programações injetadas nela, né? As crenças limitantes. Então, é um trabalho que não é fácil. Já de imediato, eu conto com a sua participação, sempre nos likes, compartilhamento com o máximo de pessoas, fazendo assim você contribui para que o canal continue na ativa, gravando e levando a mais pessoas. Sem mais delongas, eu tenho falado no meu canal sobre a questão da reencarnação, que é um conceito que os cristãos primitivos, os primeiros cristãos, acreditavam até o ano 553. Depois isso foi totalmente descartado da Bíblia e foi colocado a ressurreição no lugar, ok? Então, os cristãos primitivos acreditavam, assim como os gnósticos que vieram antes dos cristãos, já falavam desse conceito. E como a gente tem abordado sobre os demiurgos, né, os arcontes, a roda de Sansara, eu preciso só dar essa introdução para vocês entenderem o quanto o mundo sabe. Os ocultistas sabem disso. Os senhores do mundo, né, os Illuminates, a elite, né, os granfinos, eles sabem da verdade. Só que você, que está aqui embaixo da pirâmide, tá, que é um serviçal para alimentar essa corja, esse povo, né, que está no ápice da pirâmide, às vezes é leigo ou às vezes é cego e é ignorante. Demiurgos querem te manter burro, né, sem saber de nada e não acreditando em nada. Pois o cristianismo é uma forma de manipulação, assim como as demais crenças, certo? Vou ler um pedaço aqui para vocês acompanhar comigo esse conceito e entender melhor isso que eu estou falando. Olha só, dando um zoom aqui na tela. Demiurgo é um conceito que pode ter significado o Deus Criador. Então você que diz glória a Deus, aleluia a Deus, louvado seja Deus, vai com Deus, dorme com Deus, fica com Deus. Mas que Deus você refere? Pode se referir, significar o demiurgo. E esse é o principal objetivo do que chamam de Bíblia Sagrada. Até o nome Bíblia é derivado da cidade dos fenícios da Grécia, chamada Biblos. Já trouxe esse conceito aqui no canal, já mostrei, tá? Então, por trás das pronúncias e palavras, tem muita coisa ali de sincretismo religioso direcionado a esses tipos de seres espirituais, principalmente os demiurgos. Intermediário na criação do mundo, então os criadores do mundo, o criador do mundo, né, é estes seres que chama demiurgo, um criador de algo grandioso, ou seja, também tem poder. A origem da palavra demiurgo vem do grego demiurgos, até parece demônios, né? Então quando fala um demônio, pode ser que esteja se referindo aos demiurgos, tá vendo aqui? Que significa o que trabalha para o público, ou seja, rege a humanidade, os governantes que eu citei no vídeo passado, do mundo imaterial, tá? No mundo espiritual, eles também governam esse mundo. Por isso que na questão de Satanás, né, ali no caso o espírito, a egrégora, levou o Messias ao pináculo do templo e diz: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares.
Então vamos continuar. Demios significa do povo e urgos, trabalhador. O trabalhador do povo, tá? O criador da matéria. Significado na filosofia platônica. O demiurgo é o artesão divino que dá forma à matéria desorganizada. Chamado também de grande arquiteto do universo, ou Deus Gadu pela maçonaria. Aquele desenho do compasso que cria os seus projetos, as suas plantas materiais, é a questão do demiurgo, que só muda de nomenclatura, Javé, Jeová, né, Deus, enfim. Então aqui no pensamento gnóstico, o demiurgo é distinto do Deus Supremo, ou seja, ele é separado. Quando ele se afasta de Pit Sofia, né, ele é levado distante dos demais aions, ele acha que é o único criador sozinho, abaixo do criador verdadeiro, né, do pleroma. Estou falando do ser do pleroma. Em geral, ele é considerado mal, tá? Vamos seguir adiante aqui. Esse estudo está interessante, hein, pessoal? Acompanhe até o final. Então, são 7 demiurgos. O que são os arcondes? No gnosticismo, os 7 arcondes são criadores do mundo. São criadores do quê? Criadores do mundo. Então, os criadores da matéria, do universo, tá? Acha normal uma zebra ser devorada por um crocodilo? O que você acha disso? A gente tem que, como ser humano, matar um animal para se alimentar? São considerados membros mais baixos entre as emanações da divindade. O que são os arcondes? São governantes daimons, demoníacos ou djinns, né, lá no islamismo, do mundo material. Cada um está associado a uma esfera celestial, ou seja, faixa vibracional ou dimensão na linguagem de outros. São poderes semi-hostis, são considerados membros mais baixos entre as emanações da divindade. São os governantes do mundo material. No pensamento gnóstico, o demiurgo é distinto do Deus Supremo em geral considerado. Então ele se acha um Deus, tá? E o demiurgo criou a tal da questão da roda de Sansara. É legal vocês pesquisar isso, buscar isso, entender isso, compreender isso, que isso fazia parte, tá, dos primeiros cristãos do catolicismo. Os primeiros cristãos acreditavam na roda de Sansara. O que seria a roda de Sansara? É um loop que quando você morre aqui, você volta nas regiões, nessas esferas, atmosferas, e é convencido por esses arcontes, esses demiurgos, a voltar aqui novamente para crescer numa estatura de um varão perfeito, conforme a Bíblia fala. E aí você é convencido a ficar voltando e reencarnando, e só fura a bolha quem não volta aqui. Quem fica voltando nesse processo é que ainda não conseguiu se despertar, como é o caso do Juarez Cardoso Vital, né? Vocês acreditando ou não, eu sou Abraão da Bíblia. Vocês acreditando ou não, eu sou Jeremias da Bíblia. Vocês acreditando ou não, eu sou Noé da Bíblia, que é Noá. Vocês acreditando ou não, eu sou José do Egito da Bíblia. Eu passei pelo mundo 16 vezes, essa é a 17ª, essa é a 17ª, essa é a 17ª, essa é a 17ª, e agora se resolverá o problema mundial. Vocês acreditando ou não, eu sou o Messias. Ele diz que voltou já, salvo eu, umas 17 vezes, que ele já foi Moisés, que ele já foi Abraão, que ele já foi Noé, que ele já foi os Cambau e que hoje ele é o Messias. Só que tem uma coisa, se ele voltou é porque ele não conseguiu perfurar a bolha dos arcondes, ele não conseguiu passar essa barreira. Então só volta aqui novamente quem não conseguiu se aprimorar. Quando você evolui racionalmente, energeticamente, frequências, boas obras, então você não passa pelos arcondes, você não tem por que voltar aqui, certo? Então, para entender que o mundo entende dessa questão de Sansara, tá? Preste atenção aqui para a gente concluir esse estudo aqui.
Aqui está escrito: a Igreja Católica aceitou a reencarnação até o Segundo Concílio de Constantinopla em 1553, quando foi proscrita. Então, muita gente só estuda a questão do Concílio de Nicéia e fala do Concílio de Nicéia, que reuniu os gnósticos, os essênios, para discutir com os cristãos se o Cristo era arquétipo, era uma divindade, era apenas um ser espiritualizado, um estado de consciência, ou se realmente ele era feito de carne, sangue e osso. Quando você fala que Cristo vem em carne, é que você não entende a história de pano de fundo sobre Flávio Joséfo, né, que se referia aos filhos dos imperadores da época, certo? Quando ele defendia o templo ali, derrubava a mercadoria dos cambistas, é que o povo fazia o povo pagar tributo, dar a César o que é de César, obediência, entendeu? Então, esse tipo de concílio criado para fazer o povo ficar agregado, reunido, era uma forma deles serem obedientes, e é por questão política também. Então a explicação da Igreja Católica não se opunha à reencarnação até o Segundo Concílio de Constantinopla. Já fiz um vídeo no canal citando, né, Teodora. Quem ainda não assistiu, olha lá. O imperador Justiniano, a esposa de Teodora, ela tinha amigas que eram envolvidas na prostituição, ela matou algumas, ou perdeu alguma coisa assim, não me lembro, e ela conseguiu revogar essa questão de ressurreição, de reencarnação, modificar isso, tá? Para se livrar disso. Reencarnação, tá bem claro, fazia parte da Bíblia. Hoje os crentes usam argumento que não, tá escrito que o homem está ordenado a morrer uma só vez. É porque isso foi modificado, isso foi alterado. Então vamos falar então da roda de Sansara nos tempos atuais. Vamos demonstrar aqui na prática que os senhores da elite, que os que criam marcas, que os que manipulam, criam games, filmes, jogos, novelas, entretenimento, desenhos e uma pancada de coisa, sabe dessa questão espiritual dos gnósticos e tenta camuflar. Lembrando que foram os pergaminhos escondidos, os essênios, os cátaros, assim os gnósticos foram mortos, foram perseguidos, tá? Vamos lá então na prática. Você já viu esse símbolo, não viu? Do metaverso? Tem no seu WhatsApp, não tem? Tem no seu Facebook, tem no Instagram e quase toda a rede social tem, inclusive é um projeto, né, do Zuckerberg. O metaverso, né? Você já ouviu falar daquele óculos de fazer as pessoas viver no mundo irreal, né? Mundo virtual. Isso aí é o que? O metaverso. Isso aqui é símbolo da roda de Sansara. É, meu amigo, é o que você acabou de ouvir. Símbolo da roda de Sansara. Só que é chamado de símbolo do infinito, símbolo da eternidade. Só que o que é isso aqui na verdade? É o símbolo que, se você jogar no Google, vou até pesquisar aqui para vocês verem, ó. Vou jogar para vocês verem, ó. É chamado de Ouros Boros. Você vai ver o que? Uma serpente, uma cobra engolindo uma cobra. Tá vendo só? Símbolo da roda de Sansara. É uma cobra engolindo outra cobra, ou a mesma cobra engolindo a sua cauda. Símbolo do infinito. Tem gente que usa até para fazer tatuagem e não sabe a carga energética que isso representa. Os evangélicos usam o CD da capa aí da cantora chamada Fernanda Brum, símbolo da eternidade, símbolo de Ouros Boros, símbolo da roda de Sansara, símbolo da reencarnação, símbolo da prisão, a prisão do mundo material. É isso, se vocês entenderam o que eu estou tentando passar nesse vídeo aqui, tá? Você é um homem que aceita o que vê. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali. Você sabe do que eu estou falando? É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro.
Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Então muita gente sabe, outros não. Ó, o símbolo da Assembleia de Deus é, na verdade, o que eu já trouxe aqui, muito parecido com o olho de Horus, né? O deus Dagon também parece um D de Assembleia, de Deus, né? É um D do deus Dagon. E também tem a simbologia, tudo misturado ali, ramificado, de Ouros Boros, tá? Ouros Boros, vamos ler mais um pouquinho aqui. O Ouros Boros é um símbolo que representa uma serpente. Olha que Apocalipse fala. A antiga serpente, o dragão que caiu da Chamaim, né? É o Arconde. É aqui o Demiurgo, que morde a própria cauda. Ele morde do próprio veneno, né? Isso serve pro Jorge, que falou num demais vídeo passado aí, sobre a cobra comer do próprio veneno, né? A sua origem é provavelmente do Egito, China ou Mesopotâmia. O símbolo vem de uma dessas três categorias. Egito, vocês sabem a história do Egito. China, vocês sabem a história da China, eles adoram o dragão. Ou da Mesopotâmia, o povo mais lá pro lado da Babilônia, da Suméria, né? A origem do nome, a palavra Ouros Boros, vem do grego antigo, Drakon, Ouros Boros, dragão, né? Drakon. É o principal tema até dos próprios filmes de lutas marciais, né? Estão adorando o dragão. O filme do Van Damme, né? O Grande Dragão, filmes do Bruce Lee, o Grande Dragão Branco, né? Vários filmes chineses de lutas marciais falam de dragão, envolvido o dragão. Então significa cobra devoradora da própria cauda. Ouros Boros em diferentes culturas, no Egito, por exemplo, é uma representação da ressurreição de Amon-Ra. Olha só como que está envolvido com a questão da ressurreição, gente. Ouros Boros está envolvido com o loop da reencarnação, só que de um deus chamado Amon-Ra, que eu já fiz vídeo, que também é comparado a Jesus, né? Símbolo do sol. Amon-Ra era o deus sol, assim como Jesus representa o sol da justiça e o sol e o objeto da Igreja Católica, ostensório. Na mitologia nórdica, Ouros Boros é a serpente do mundo. Na alquimia, Ouros Boros representa a unidade de toda a matéria. Toda a matéria, né? Ou seja, é o demiurgo. É a questão do deus Gadu. No gnosticismo, que é o que estamos falando, representa a dualidade da humanidade e do cosmos. Na cosmologia hindu, Ouros Boros é um auxiliar na sustentação da Terra. Então vamos continuar aqui para ficar interessante. Ouros Boros na maçonaria. É um símbolo maçônico. É um símbolo maçônico. O texto está dizendo claro. Então não sei por que essas cantoras, né, usa isso em capa de CD. Por que usa isso em capa de CD? Por que a Assembleia usa isso? Você está dizendo que é, né, um símbolo maçônico que representa a eternidade, o loop, né, de ficar indo e voltando, o ciclo da vida, a morte e o renascimento. Só que não está falando de renascimento em vida superior, em outra esfera, outra dimensão. Está falando de ficar reciclando, né? É uma serpente ou um dragão que morde a própria cauda. Ela vai morder a própria cauda, fica tranquilo. É só você se despertar. Então a origem das culturas pré-cristãs. O gnosticismo é antes, é pré, certo? Foi adotado por diversas religiões, doutrinas místicas e culturas como o budismo, gnosticismo, maçonaria e algumas religiões africanas. A forma circular do símbolo representa o cosmos, a totalidade e a energia cíclica. Ouros Boros é frequentemente ligado a temas de espiritualidade e mistério, ou seja, ocultismo. Olha só, mais uma vez mostrando na prática que esse símbolo faz parte de muitas coisas debaixo do nosso nariz. PNL, programação neurolinguística, tá? É o que? É injetar em você
mensagem subliminar. O que é uma mensagem subliminar? É para você bater o olho e não entender com o olho físico, e sim para cegar o olho da glândula pineal, mexer na programação mental, tá? Energias. Então, olha só aí, ó, símbolo do navegador Firefox, certo? E não fica só no Firefox, tem mais coisas aqui, ó. Vou mostrar para você. O Google Chrome, ou Chrome, certo, pessoal? Símbolo, além de parecer o 666 aqui dentro, né? Olha lá, muito claro, muito evidente, ó. 666 também é o símbolo representando o infinito, Ouros Boros. Tem também a questão dos símbolos das marcas das telecomunicações, como o caso da Rede Record, né? O SBT já não parece tanto, tá mais para olho de Horus, né? O SBT, certo? Aqui também a marca LG que eu poderia falar, tá mais uma mensagem subliminar falando referência ao deus Horus, né? Que tampa o Piratas do Caribe, o Avatar, né? Exterminador do Futuro, várias outras marcas e filme, mostra para nós um ocultismo em veneração a essas entidades que a gente não percebe. E cada entidade dessa representa um arconte. Quando alguém fala glória ao Senhor, para mim o Senhor não é só questão de ser Baal, ele representa um arconte. Para mim, aquele que fala glória a Deus, Deus representa outro arconte, certo? Horus representa um arconte. Amém, que é o Amon-Ra, que eu acabei de dizer, é um arconte. A oração que vem significativamente, vem por tabela, né? Oração, Horus, certo? Tem várias coisas de tabela para vivificar através desses mitos, desses deuses, tá? Os arcontes, a ser venerado, sugar a energia vital através disso. Olha, esse aqui é forte, viu? Bradesco. Por mais que tenha o símbolo aqui de Ouros Boros, também representa o número 6, muito visível, né? Já que a marca da besta em Apocalipse é 666. Olha só que interessante esses dois pontinhos. Isso aqui é símbolo, tá? De cabalista, símbolo de satanista, símbolo de rituais. Olha só aqui mais para ficar mais claro. Posso ser banido por isso. 11 de setembro, né? Duas torres significa o quê? Torre 1, Torre 2. 11 de setembro. Sacrifícios humanos. Ó. Certo, pessoal? A Coca-Cola também tem vários esse tipo de símbolo aqui, tá? Que camufla muita coisa, mas é referência a Ouros Boros, a roda de Sansara. Certo, pessoal? Desenho Dragon Ball Z, né? Inclusive, olha que mistério. 7 esferas do quê? Do dragão, representando 7 arcontes. 7, né? Os 7 demiurgos, representando os 7 demiurgos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 demiurgos, tá? Esfera do dragão. É uma mensagem subliminar estampada debaixo do nosso nariz, né? É que a gente ignora. Ah, você tá vendo pulga na cabeça de careca? Tem nada a ver isso. O desenho, lembra do Cavaleiros do Zodíaco? Cavaleiros do Zodíaco, quando ele dizia cólera do dragão. Tem um versículo em Apocalipse que fala da cólera do dragão. Representa a roda de Sansara, né? O Ouros Boros sendo aqui mais uma vez testificado. Temos também então temos também a questão do cerne, né? Quem não entende o que é o cerne, no hinduísmo significa a deusa da destruição, que é comparado ao famoso Abaddon e Apolion, lá do livro de Apocalipse, que também tem o mesmo nome chamado Destruição. Mas o estranho, lembra da Shiva do Mortal Kombat? Essa imagem aqui do hinduísmo está colocada em frente ao cerne, tá? E o cerne é acelerador de partículas. Por quê? Porque somos energias. E acelerador de partículas está mexendo com energias, portais, certo? Isso também
traz a questão do Ouros Bouros, tá? É a roda de Sansara. Então espero que vocês tenham gostado. Eu tenho muitos vídeos ainda para trazer dentro dessa temática, certo? E eu conto com vocês deixando o seu like, o compartilhamento com o máximo de pessoas. Não gosto de fazer vídeo muito comprido, tá? Para não ficar enjoativo. Mas aos poucos a gente vai saindo da caixinha, vai tirando as programações e vai se aperfeiçoando para não ficar preso nessa roda de Matrix aqui, essa Sansara aqui, e poder voltar de volta ao Pleroma. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, fui.